Olá, meu nome é Felipe Campos, integrante do grupo 2, composto por mim, Fernando Bretas, Gabriel Brandão, Adriano Felipe e João Aquiles. E a gente vai apresentar o capítulo 3 do livro do Swebook na sua versão 4. E esse capítulo vai abordar o design de software, certo? Eu irei começar falando com os tópicos 1.1, o Design Thinking, e o 1.2, contexto do Design Software, certo? Primeira coisa, Design Thinking é só a definição do que é o design, certo? E que vai envolver dois fundamentos iniciais, os principais, que é entender o problema, certo? E desenvolver a solução. E para fazer essas duas etapas, a gente vai fazer outros 5 processos, que é cristalizar o propósito e criar um conceito de como esse propósito vai ser alcançado, que envolve a primeira parte, que é entender um problema, e já começa um pouquinho de desenvolver a solução. Depois, encontrar uma forma de executar a ideia, introduzir uma notação para expressar as capacidades do mecanismo, que é basicamente só você entender o que isto é capaz de fazer e conseguir expressar de uma forma, entre aspas, mais simples. E usar a notação para um contexto de problema específico, ou seja, você vai usar isso que você acabou de definir do que o software é capaz de fazer e vai aplicar isso em um contexto. E a próxima parte, que é o contexto, né, obviamente, do design de software. E o contexto, ele vai ser definido principalmente em 4 requisitos, em 5 elementos: requisitos, arquitetura, construção, manutenção e teste. Os requisitos, eles vão falar qual que é o problema que o software tem que resolver. A arquitetura vai falar quais são os aspectos fundamentais do sistema, quais que são os elementos que são extremamente necessários ter o sistema, onde todo o resto vai ser apoiado nesses pilares. A construção e a manutenção de software vai ser os, como os profissionais vão lidar com esse software, não os usuários, e sim quem vai tratar dos problemas desse software. E os testes vão assegurar, né, que o design de software está sendo realmente efetivo. Ou seja, às vezes você pode pensar no software, executar de uma forma, mas só depois dos testes que a gente vai ter certeza que isso vai ser realmente efetivo. Boa noite, me chamo João Aquiles e eu vou trazer o tópico 1.3 do capítulo 3. Nesse tópico a gente aborda as questões chaves no design de software. O que são as questões chaves? As questões chaves são um problema ou um desafio específico dentro do seu projeto que precisa ser resolvido por ele todo, ao longo de todo o desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, quando você tem ali a segurança, é uma coisa que em todas as etapas do desenvolvimento você precisa abordar, você precisa trazer uma forma de fazer da melhor maneira. Nossas questões elas podem variar pela complexidade do software, pelo tamanho do software, pelas funcionalidades ali implementadas, mas em todos os desenvolvimentos elas vão existir. Que essas questões é uma forma de você construir um software bem utilizável, com boa usabilidade, um software seguro, um software que é fácil de manter, que é fácil depois de aumentar e etc. Quando a gente trata dessas questões, tem questões bem comuns. Por exemplo, a segurança do software, porque você precisa ter essa segurança, por exemplo, de dados, proteger os dados, proteger o usuário. Você pode ter a usabilidade, que é um software intuitivo, fácil, que não é complexo.
Você tem que também priorizar a manutenção, um código legível, para não ter dificuldades depois. Isso tem muito a ver com o sistema. Já fugindo do sistema, a gente tem que se preocupar, por exemplo, com o letramento dos usuários ou onde ele vai usar aquilo. Por exemplo, softwares que se adaptam para todas as linguagens e para todos os dispositivos. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Adrian Felipe e fiquei responsável por trazer o tópico 1.4, que fala sobre os princípios de design de software. Princípios são noções teóricas que guiam o desenvolvimento ou criação de algum artefato referente à área para a qual esse princípio foi desenvolvido. E trazendo para o contexto do design de software, temos alguns principais. O primeiro princípio é a abstração, que significa focar só no que é essencial e, de certa forma, esconder os detalhes desnecessários. O segundo é a separação de preocupações, que orienta dividir o sistema em partes que cuidam de responsabilidades diferentes. A modularização vai nessa mesma linha. Divide o sistema em pequenos módulos, como os blocos de Lego, por exemplo, que podem ser combinados ou trocados com facilidade. O encapsulamento protege os dados internos desses módulos, permitindo que só certas partes sejam acessadas. Separação entre interface e implementação diz que quem usa um módulo deve saber o que ele faz, mas não exatamente como ele faz. Depois temos acoplamento e coesão. O ideal é ter baixo acoplamento, que as partes não dependam muito uma das outras, e alta coesão, com cada módulo focado em uma única responsabilidade. Também buscamos uniformidade, que é manter um padrão de estilo e estrutura no sistema, e completude, que garante que o design atende todos os requisitos necessários. E a verificabilidade é o teste e validação fácil de cada parte do sistema. Boa noite, eu sou o Gabriel Brandão e eu vou abordar um pouco sobre um dos pilares mais fundamentais da construção, né, de um software, que é referente aos processos de design. Porque quando a gente pensa em criar um software, a gente não pode simplesmente sair codificando. A gente precisa de um plano, de uma estratégia, e essa estratégia ela é construída em etapas. O processo de design ele é dividido em 3 grandes e principais fases. Eu vou abordar sobre os 2 primeiros. O primeiro é o design arquitetural, o segundo, o design de alto nível, e o terceiro, design detalhado. A primeira fase, referente ao design arquitetural, a gente pode dar um passo para trás e olhar o esqueleto do nosso sistema. Aqui a gente vai definir a estrutura fundamental, como ele vai se comportar como um todo e como ele vai se encaixar no nosso projeto final. Então aqui a gente toma decisões relacionadas ao desempenho do software, à segurança, ao estilo geral do sistema. Então a gente está analisando, né, de uma forma mais abrangente. A segunda fase é referente ao design de alto nível. E se a arquitetura seria como se fosse o esqueleto, aqui a gente vai definir alguns órgãos principais. Então aqui a gente define os grandes componentes de um software, o que vai ser mais importante, como que esse software vai conversar entre si com o mundo exterior. A gente foca bastante nas interfaces. Então nessa fase o objetivo principal é que o desenvolvedor possa usar um componente sem precisar saber como ele foi construído por dentro. Então apenas sabendo o que ele oferece. Por isso que a gente diz que é uma visão de fora para dentro. Olá, meu nome é Fernando Bretas e vou apresentar agora sobre o tópico 2.2, que é o design detalhado ou detailed design. O design detalhado é a fase do processo de design de software em que as decisões tomadas no high-level design ou projeto arquitetural são refinadas até o nível de componentes, classes, métodos e estruturas de dados específicas. Nessa etapa, o foco é transformar os elementos arquiteturais em descrições completas e precisas que possam ser diretamente implementados por programadores. Isso inclui definir interfaces internas e estruturas de dados, detalhar a lógica de algoritmos e fluxos de controle, considerar restrições de desempenho, segurança, reutilização e manutenibilidade,
e garantir a rastreabilidade com os requisitos e com o projeto arquitetural. O resultado do projeto detalhado serve como base para a codificação, permitindo que os desenvolvedores compreendam exatamente como cada parte do sistema deve funcionar. Essa etapa é especialmente importante para sistemas complexos, onde a clareza e o planejamento detalhado ajudam a evitar erros durante a implementação.